Uma carta pequena, ela possui apenas um capítulo, 15 versículos, mas de um conteúdo doutrinário e prático extraordinário. Terceira carta de João. Eu peço a atenção dos irmãos para a leitura de toda a carta, nós faremos, depois então nós começaremos a estudá-la. A carta tem uma divisão simples, são 4 partes. A primeira delas, versículos de 1 a 4, onde nós temos a introdução, como costumeiramente as cartas gregas elas eram escritas, uma introdução, uma saudação. Versículos de 5 a 8, nós temos uma segunda parte, onde o destinatário que recebe a carta, chamado Gaio, ele é destacado na carta por seu bom testemunho da fé. Versículos de 9 a 12, há um exemplo de mau testemunho de um cristão chamado Diótrefes e, no final, uma exaltação da fidelidade de um cristão chamado Demétrio. Versículos de 13 a 15, a conclusão da carta. Então, atenciosamente, eu peço aos irmãos que acompanhem a leitura da palavra de Deus. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sabendo sobre modo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E, não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos, nome por nome. Oremos ao Senhor. Obrigado, Senhor, por este dia e pelo privilégio de, reunidos no nome de Jesus Cristo, buscarmos em reverência e adoração a tua presença e também, Senhor, assentados, ouvirmos a tua voz através da proclamação do Evangelho, do ensino das Sagradas Escrituras. Pedimos ao Senhor a tua bênção sobre todos nós. Nós somos o teu povo, Senhor, e precisamos muito da instrução que vem do alto. Precisamos que o Senhor nos dê o entendimento, que nos faças compreender a verdade e que ela encontre um lugar especial em nosso coração. Edifica, Senhor, o teu povo, ensina a tua igreja, que o teu Santo Espírito que em nós habita torne vivas as palavras da vida, a palavra do Senhor, que não volta vazia, mas que tem o poder de penetrar o mais profundo da nossa alma, dividir juntas e medulas, discernir os pensamentos do nosso coração, trabalhar conosco, moldar a nossa vida à imagem de Jesus Cristo. É no nome dele que oramos, pedimos estas bênçãos. Amém. O tamanho da carta e a sua conclusão já nos mostra o que o apóstolo João, que mais uma vez se apresenta como o presbítero, à semelhança da segunda carta, já nos mostra que ele
por desejar brevemente rever este irmão, ele não gastou muito tempo, e não gastou muito tempo escrevendo uma longa carta. Eis a razão porque é uma carta pequena, mas não desprezível, porque preservada nas Escrituras, traz para a igreja um importante ensinamento. O primeiro ensinamento nós já encontramos nos 4 primeiros versículos da terceira carta de João, pelo que eu vou chamar os irmãos para que leiam comigo, convidar os irmãos para que leiam comigo. Nós temos aqui ensinamentos nos primeiros 4 versículos, onde nós vamos extrair lições para as nossas vidas e para a fé cristã. Algo importante que nós precisamos lembrar, que precisamos pedir ao Senhor que nos ajude a praticar, a experimentar, entender a Escritura, aprender a Escritura ou da Escritura, porque fazendo isto nós aprendemos de Jesus Cristo, e com este aprendizado nos tornarmos na prática verdadeiros cristãos. Percebam que João, ele se apresenta como o presbítero e ele diz claramente para quem escreveu, para um crente chamado Gaio. Era um nome comum naquela época, de forma que nós não temos como precisar quem foi Gaio, o Gaio que recebeu esta carta do apóstolo. Porém, o conteúdo, a mensagem, o testemunho deste servo de Deus é de grande importância para a igreja de Cristo ainda hoje. Eis a razão porque esta carta ela foi preservada pelo Senhor. Então vamos ler juntos, todos a uma só voz, a saudação e a apresentação da carta, versículos de 1 a 4. Vamos começar. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. A forma como João se apresenta, de início, revela ao mesmo tempo a sua autoridade, porque um presbítero é um oficial da igreja, é um líder da igreja, é aquele que é o mais velho em experiência, em maturidade, mas também é aquele que foi escolhido por Deus para apacentar o rebanho de Cristo, e ao mesmo tempo também revela a sua humildade. Devemos lembrar que João, ele foi um apóstolo de Jesus Cristo, mas não foi porque ele foi apóstolo que ele utilizou de seu título, de seu ofício, para tentar imprimir autoridade sobre os crentes. De forma que a sua lida, o seu trabalho, o seu cuidado pastoral são revelados até na maneira como, de forma muito singela, despretensiosa, ele se apresentava. A história da igreja registra que o apóstolo João, ele ficou conhecido como o presbítero. Ele escreve, por exemplo, a sua segunda carta, referindo-se também à igreja como o presbítero. Pedro, ele escrevendo a sua primeira carta às igrejas da Ásia, ou às igrejas da dispersão, ele se apresenta como um presbítero juntamente com os outros presbíteros. É importante nós olharmos isso, porque uma leitura rápida não pode fazer com que, desapercebidamente, não notemos aquilo que os falsos profetas, aqueles que João disse, olha, tenham cuidado, olhem o que eles pregam, não os recebam na igreja nem em casa, a forma como eles tentam adquirir ou conquistar a autoridade e o coração das pessoas. Eles tentam usurpar o título de apóstolo, eles até querem ser chamados hoje de patriarcas, paipóstolos, ou seja, pais dos apóstolos, e tudo isso daí não revela autoridade e humildade. Notem que aquele que foi conhecido como o discípulo amado do Senhor, ele caminhou junto com homens simples como Gaio, e aqui no versículo de número 1, ele diz, ao amado Gaio, eu, o presbítero, escrevo, a quem eu amo na verdade. O amor revelado pelo apóstolo João, um amor de um presbítero ou um amor presbiteral, um amor pastoral, se baseia na verdade do Evangelho. Nós não podemos nutrir verdadeiro amor cristão
se o nosso amor não se basear na verdade do Evangelho. O movimento homossexual, ele toma esta passagem e outras passagens onde Jesus reconhecia João como seu discípulo amado, para dizer que eles se amavam, e porque eles se amavam, havia liberdade para dois homens se amarem como se fosse marido e mulher. Não é isto que o texto sugere. O texto diz que é possível que dois irmãos cristãos se amem, sim, mas não como marido e mulher, não como se fossem pessoas que agora vão se relacionar de maneira profana, promíscua, pervertida, como o pecado sugere ou a inclinação má desses corações. O amor verdadeiro entre dois cristãos se baseia na pureza do Evangelho e, portanto, este amor é puro, de modo que eu posso dizer que amo os meus irmãos. Os meus irmãos em Cristo podem afirmar que me amam, mas este amor se baseia na verdade do Evangelho. E se na verdade do Evangelho se baseia o nosso amor, logo nós vamos respeitar todos os padrões estabelecidos por Deus. João prossegue, e ele diz, como vocês acabaram de ler, o desejo dele de que, assim como Gaio prosperava espiritualmente, a sua vida, a sua saúde nesta terra também prosperasse. Olhem novamente para o versículo de número 2, diz assim: amado, vejam a maneira amorosa como ele, o presbítero, se dirigia para os irmãos. Acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Duas coisas aqui, ou duas verdades básicas nós podemos extrair para nosso aprendizado hoje. A primeira delas é que não é errado, não é incorreto orarmos por nosso irmão, orarmos em favor dos irmãos para que estes prosperem. Agora, notem que fazer votos pela prosperidade e saúde do irmão não é estabelecer campanhas, não é estabelecer metas, não é espalhar como a falsa mensagem do Evangelho, ou distorcida mensagem hoje é anunciada, é espalhar objetos de superstição, onde as pessoas pegam, tomam, fazem votos, e aí recebem uma promessa de enriquecimento. Não, fazer voto aqui é uma linguagem semelhante a desejar, orar. Eu posso orar para que meu irmão prospere e tenha saúde, e assim como ele prospera espiritualmente, ele também cresça. E nós vamos ver mais adiante por que o apóstolo João, ele orou assim por Gaio, e ele desejou isto para Gaio. Porque graça e saúde, como já disse certo comentarista da Bíblia, são dois companheiros ricos. A graça melhora a saúde, e a saúde se utiliza da graça. Então, se eu prospero, se eu tenho uma vida saudável, sustentada pelo Senhor, quantas possibilidades eu tenho de me envolver com a causa de Cristo e poder cooperar e trabalhar com a causa do Evangelho? Muitas, inúmeras. De forma que o trabalho de Gaio em sua congregação era operoso. O envolvimento deste servo de Deus, ele era tamanho, que João desejava não somente que aquele irmão prosperasse espiritualmente. Ele vê a prosperidade espiritual como sublime, primeira, mas isso não o impedia de orar pela prosperidade nesta terra. Como peregrinos neste mundo, como estrangeiros nesta terra, nós precisamos rogar uns pelos outros para que o Senhor não nos deixe faltar aquilo que necessitamos, aquilo que tanto precisamos. Continuemos aí. Vejam que nesta primeira parte nós estamos extraindo algumas lições práticas. Versículo 3, ele diz: pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da verdade, como tu andas na verdade. A alegria de João, o apóstolo, é contagiante. E como é importante para nós entender que um cristão se alegra com a prosperidade do outro, com a prosperidade espiritual, mas com a prosperidade também
da vida, com a prosperidade também da peregrinação nesta terra. Ele diz: eu fiquei sobremodo alegre, porque irmãos estão vindo e dando testemunho de que você anda na verdade. Tua verdade aí não é uma relação com aquilo que Gaio acreditava ser verdadeiro, ou que ele achava ser verdadeiro. O testemunho dele aqui é que a verdade da cruz, a verdade do Evangelho, estava tão ligada a ele que passava a ser a verdade dele. E João então ele diz: eu estou alegre demais por você. Os irmãos que estão sendo recebidos por você, na congregação que você serve, estão dando testemunho de que você tem uma vida de fé e uma vida de boas obras. O apóstolo Tiago, escrevendo à igreja, disse que a fé sem obras é morta. De forma que testemunho de uma vida de fé sempre é acompanhado de um testemunho de boas obras. Andar na verdade aqui implica, aponta para este sentido. Ele andava na verdade, e porque ele andava na verdade, na segunda parte nós vamos ver, ele cuidava dos irmãos, ele assistia aos irmãos. Agora, irmãos queridos, notem como hoje, nos tempos em que nós vivemos, de tanto materialismo, de tanto egoísmo, de uma pressão para que vivamos uma vida solitária, o ato de se congregar, ele é tão valoroso, ele é tão abençoador para todo crente. João, ele sentia alegria pela prosperidade de seu irmão. Nós somos chamados também a nos alegrar com as vitórias, com as conquistas, com o progresso espiritual. Na realidade, a crítica, o comportamento que não tende a engrandecer, a fazer crescer, a multiplicar a causa do Evangelho, é fruto de uma alma rancorosa, de uma alma que não se alegra por saber do bom testemunho de seu irmão. Vejam que o comportamento de Diótrefes revelou um coração amargurado, rancoroso. Ele não tinha uma vida de fé e de boas obras, e então ele não se alegrava por Gaio ou por qualquer outro irmão. Agora, o que é que a Bíblia nos diz sobre isso? João completa, e como apóstolo, ele diz: eu não tenho maior alegria do que esta, que eu estou sentindo a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Há uma passagem antiga, no Antigo Testamento, uma passagem que eu gostaria de utilizar para ilustrar esta expressão aqui utilizada por João. Eu não tenho maior alegria do que esta, de saber que meus filhos, eles andam na verdade, ou seja, eles estão seguindo os meus passos. Abram comigo em Provérbios 23, vamos para lá. Provérbios 23, versículo 24. Provérbios 23, versículo 24. Vamos ler? Grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar a um sábio, nele se alegrará. Então, qual é o procedimento do crente, para onde Deus inclina o seu coração, quando ele se envolve na causa do Evangelho, na expansão do reino de Deus, e ele percebe que o seu trabalho está gerando frutos? É ele ficar com ciúme? É ele ficar rancoroso? É ele se tornar ferrenhamente crítico da boa obra, da vida de fé do seu irmão? É ele sentir inveja porque o seu irmão está tendo saúde enquanto ele não está passando um momento muito bom e ele vive doente? É ele sentir inveja porque o seu irmão prospera nesta vida e Deus tem lhe dado uma porção um pouco maior, enquanto ele não está conseguindo o mesmo que desejaria? Como devemos proceder? Provérbios então diz o sábio:
O pai do justo grandemente se regozija em seu filho. Quem gera um sábio, nele se alegrará. Quando uma alma se converte, irmãos, mais um justo é gerado pelo Espírito Santo de Deus. Quando uma alma ela se rende aos pés de Cristo, através do seu ministério como cristão, através do seu bom testemunho de uma vida de fé e de boas obras, mais um sábio é gerado, porque se tornou sábio segundo Deus por abraçar a Jesus Cristo. Qual tem sido então o seu procedimento? Qual tem sido então a sua postura? Você tem muita alegria por isso, por sentir isso, por ver a igreja crescer, por ver a igreja marchar, por ver a igreja se expandir? Ou você fica extremamente chateado porque você queria que nada desse certo e que tudo acontecesse de uma maneira ruim? Vamos voltar para 3 João e na segunda parte, a segunda parte que nós vamos trabalhar hoje, ficaremos apenas nela, nos mostra de maneira mais explicada por que João estava tão alegre. João, ele sentiu uma alegria tão grande pelo testemunho de Gaio, porque os irmãos estavam voltando, e aqui o que é provável é que João, sendo líder apostólico, neste período, um dos últimos apóstolos, ele tinha a proeminência, embora se considerasse um presbítero como eles, e todos os irmãos voltavam para ele e prestavam relatórios. Então era um costume já naquela época, comum, a prestação de contas. Toda a igreja deve fazer isso, e aqueles irmãos então voltavam e diziam para João o que estava acontecendo na região onde Gaio ele viveu, onde Gaio ele trabalhava. Aí nós nos deparamos com os versículos de 5 a 8, que são os versículos finais para o nosso estudo hoje. E o que é que nós vamos ver? Vamos ler juntos os versículos de 5 a 8? Vamos lá? Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Esta segunda parte da carta, ela traz para a igreja atual um forte apelo para o envolvimento com a obra missionária. É uma chamada, na realidade, para que a igreja se envolva com a causa missionária. É um alerta para que a igreja não se esqueça do ide, dado, comandado pelo Senhor Jesus Cristo. Vão por todo o mundo, preguem o evangelho para toda a criatura, façam discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olhem novamente para os versículos de 5 a 8. João, o apóstolo, amava profundamente Gaio e, portanto, ele dirige-se a ele chamando-o amado e diz: procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros. Estrangeiros aqui não são pessoas desconhecidas, digamos, da igreja no que diz respeito a pessoas não cristãs. Estrangeiro aqui era alguém estranho para Gaio, porém conhecido para a igreja. Ele não somente foi fiel em andar na verdade, e aqui, na prática, andar na verdade era cuidar dos irmãos da sua igreja, como também quando ele recebia pregadores itinerantes, missionários, ele também não os abandonava. Nós vamos ver mais adiante que o procedimento de Diótrefes não era somente o de rejeitar estes homens, mas de expulsá-los da igreja. Notem que João aqui, ele está nos ensinando,
pela orientação, inspiração do Divino Espírito Santo de Deus, como nós devemos tratar um verdadeiro missionário. O falso profeta não deve ser recebido, porque se recebido for, irá disseminar falsa doutrina. Mas o missionário, o estrangeiro, aquele que vem de passagem, aquele que busca o socorro da igreja, não pode ser rejeitado. O procedimento de Gaio, fiel, foi porque o que ele praticava para com os irmãos, ele praticava também para aqueles que eram de fora, não faziam parte da sua congregação. Ele está seguindo a orientação bíblica, que diz que nós devemos praticar a hospitalidade, e hospedando pessoas estrangeiras ou estranhas, talvez ao nosso grupo seleto de amigos, nós podemos até estar hospedando anjos. É o que a Escritura registra. Muitos fizeram isso sem o saber. Mas também nós estaremos atendendo a uma orientação, a um ensino muito, muito belo, maravilhoso, edificante, confortador, transformador de Jesus. Vejam Mateus capítulo 10 comigo. Mateus capítulo 10, encontramos aí a informação, ou a doutrina, ensinada por João aos seus filhos, aos seus discípulos, os quais o imitaram, e fazendo isto, imitaram o próprio Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 10, do versículo 40 em diante. Vamos ler o versículo 40. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, quando nós recebemos ou praticamos o cuidado, fazemos boas obras, cuidamos ou assistimos os irmãos, mas também aqueles que não conhecemos, mas que são servos do Senhor, obreiros do Senhor, estamos recebendo o próprio Cristo. Continuemos, versículo 41. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E até em uma atitude muito simples, vejam só, o galardão que nós chamamos do copo d'água. O que o Senhor Jesus Cristo diz? Versículo 42. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. O cuidado de Gaio nos motiva, nos conduz às palavras de Jesus Cristo sobre um ensinamento que precisamos resgatar em nossos dias. Isso não está aqui mostrando que nós vamos esquecer do cuidado com as ovelhas do rebanho do Senhor. Por exemplo, a didascalia dos apóstolos, ou o catecismo mais antigo, chamado Didaquê, orientava a igreja do Senhor a praticar a hospitalidade. Receber um missionário, mas não ficar com ele por mais de 2 dias. Vejam que interessante, por quê? Se ele estava de passagem, ele não ia precisar mais de 2 dias, a não ser que estivesse doente. A orientação era, se ele quiser ficar o 3º dia, cuidado, é falso profeta. Então, se alguém vem e necessita da nossa assistência, do nosso apoio, e conhecido, examinado, comprovado, for um pregador do Evangelho, não podemos rejeitar. Gaio foi conhecido porque não somente praticou a hospitalidade e o cuidado para com os irmãos, que ele sabia que de fato eram, quem de fato eram, mas também ele fez isso para com os estrangeiros, atendendo a palavra do Senhor. E aí, finalmente, para nós concluirmos, vamos voltar para a 3ª carta de João e vamos ver que o resultado prático desta atitude da igreja será aquela que nós vamos notar nas palavras do apóstolo, quando dá bom testemunho da vida daquele servo do Senhor, e diz no versículo 6 o seguinte: os quais,
perante a igreja, ou seja, eles eram conhecidos de João, porém Gaio ainda não os conhecia, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Então, o que nós percebemos aqui é que aqueles homens, servos do Senhor, estavam de passagem. Estando de passagem, precisavam de acolhimento. Precisando de acolhimento, encontraram em Gaio, em sua congregação, socorro. Aí nós observamos que quando estes homens passaram por lá, eles deram bom testemunho daquele servo do Senhor. E eles disseram o quê? João explica: deram testemunho do teu amor. O que a Bíblia nos mostra, irmãos, é que amor verdadeiro, amor aos irmãos, amor àqueles que estão envolvidos na causa de pregar o Evangelho, envolve muito mais do que palavras. Este amor, ele implica atitudes concretas da parte da igreja. De forma que o apóstolo completa, ele continua no final do versículo 6, e o que diz: bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Quem recebe um discípulo meu, Jesus disse, a mim me recebe. Por modo digno de Deus aqui quer dizer que, se você fizer isso, você estará honrando e abençoando um servo, e fazendo isto você está abençoando a mim, porque quando fazes isto a um pequenino meu, você está fazendo ao próprio Senhor. Encaminhar aqui envolve todo aquele cuidado de preparar a pessoa, oferecer recursos financeiros, oferecer assistência, inclusive enviar alguém, orar por ele. O modo digno de Deus, irmãos, não é apenas dizer, vamos orar, ou apenas, vamos contribuir. O modo digno de Deus é orar, envolver, participar, estar de maneira tal, envolvidos ou abraçando a causa da missão do Evangelho, que o apóstolo conclui no versículo 8, fazendo isto, nós nos tornaremos cooperadores da verdade. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Pois por causa do nome, era uma referência à pessoa de Jesus. O nome de Jesus, o nome poderoso de Jesus, é que eles saíram para pregar o Evangelho e eles não receberam nada dos gentios. Ó, irmãos, como uma carta tão pequena, ela nos chama a atenção para que nós não gastemos tempo e dinheiro com os falsos pregadores do Evangelho. Estes homens necessitavam da ajuda e do auxílio da igreja, porque eles sabiam que se recebessem dos gentios, ou seja, daqueles que ainda não haviam crido em Cristo, eles estariam escandalizando o Evangelho. Vejam como é diferente daqueles que vivem pedindo na televisão, pedindo no rádio, à torta e à direita, que as pessoas deem dinheiro para que eles preguem o Evangelho. Não. O verdadeiro pregador, o verdadeiro missionário, aquele que foi comissionado pelo Senhor, ele sempre vai procurar auxílio e sustento da igreja. E o que é que a igreja deve fazer? A recomendação apostólica é acolher esses irmãos, e quando fizermos isto, nós nos tornaremos missionários com eles. A palavra cooperador aí da verdade quer dizer que quando eu oro, quando eu me envolvo, quando eu contribuo com a causa da missão, eu estou entrelaçado de maneira tal com este irmão, que eu não tenho como me separar mais dele. Eu me torno participante desta obra. Finalmente, irmãos, apenas para que nós não nos esqueçamos, há um chamado aqui para que todos nós dediquemos tempo, dediquemos oração, dediquemos recursos
para apoiar todo aquele que esteja envolvido na obra missionária na causa do Evangelho. Eu citei no acampamento, na última mensagem que trouxe para vocês, a situação de um missionário nosso que está há mais de 90 dias preso no Senegal, juntamente com outra missionária, o pastor José Dilson. Ele foi preso no Senegal por tirar crianças da rua para que não fossem aliciadas pelos exércitos e pelos traficantes, os exércitos mercenários e os traficantes, e trazendo-as para um acolhimento, para um cuidado. Ele começou a, através de uma vida de fé e de boas obras, mostrar-lhes o caminho por causa do nome. Jesus mandou fazer isso. E preso, ele escreveu recentemente uma carta encorajando os irmãos para que continuassem orando e agradecendo pelas cartas, pelas mensagens. Até mesmo o juiz, quando foi conversar com ele, viu o trabalho, disse: eu não tenho como acusar você ou punir você, mas atrelado às leis daquele país de maioria muçulmana, aquele homem está preso por ser acusado de tentar praticar proselitismo, ou seja, converter crianças. Elas estavam morrendo nas ruas. Será que este irmão e tantos outros que estão espalhados no mundo não merecem o nosso acolhimento? Nós temos um casal missionário que está sendo apoiado já, nós já vamos para o 3º ano. Eles trabalham lá na selva amazônica, entre os índios tucanos, e a minha pergunta é: será que contribuir financeiramente apenas é o suficiente? Nós precisamos colocar estes irmãos na nossa agenda de oração e pedir sempre pela vida deles, escrever para eles, se possível, mudar as nossas férias, de um cruzeiro, de um hotel, visitar o campo, porque o que esses irmãos mais precisam é que a Igreja de Cristo se torne cooperadora da verdade. E aí nós não podemos fazer como uma igreja no passado. Ela se acreditava estar tão envolvida com a obra missionária que ela mantinha muitos missionários, mas não se envolvia mais do que isso. E o nome da missão ou do ministério era missões. Eles vão e nós ficamos. Ou você vai e eu fico. Não é este o envolvimento que Cristo deseja de cada um de nós. Por causa do nome estes homens saíram. Não são mercenários, não recebem nada de fora. Cabe à igreja sustentá-los, e se fizermos isso, estaremos sustentando o próprio Senhor Jesus Cristo, ou seja, estaremos envolvidos com Ele, estaremos ligados a Ele. Meus queridos irmãos, que este ano seja um ano em que, de maneira organizada, não limitemos apenas as nossas contribuições financeiras àquela obrigação mensal. E veja, eu não estou pedindo nada para mim, por isso eu posso falar com autoridade. Eu dou meu dízimo, pastor, acabou. Não, você é chamado para orar, você é chamado para se envolver. Irmãos, com a tecnologia que nós temos hoje, somos indesculpáveis se não nos envolvermos conhecendo o que cada irmão enfrenta, o que cada irmão passa, tentando escrever para eles, saber das suas lutas, tentar nos envolver de maneira tal que eles se sintam abraçados e sustentados pela Igreja de Deus, porque eles devem continuar a sua jornada por modo digno de Deus, e tratar com dignidade sempre envolve este apoio e esta oração da nossa parte. Mas no próximo domingo nós vamos prosseguir e nós vamos ver como seremos alertados de não assumirmos o compromisso ou o falso compromisso de Diótrefes, de não se envolver com a causa do Evangelho, mas sempre considerá-la algo prejudicial para o crescimento da igreja. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu santo nome e Te agradecemos por Tua palavra, que nos exorta, que nos admoesta a andar na verdade, e aprendemos que andar na verdade envolve muito mais do que palavras, mas ações concretas da nossa parte. Somos chamados a um envolvimento tal, Senhor, que ele deve extrapolar os limites da esfera dominical. Mas reunidos neste dia santo,
onde somos ensinados pelo Senhor, devemos envolver a nossa vida, devemos envolver o nosso coração, tudo o que somos, o que temos, para não deixar que nenhum irmão ou estrangeiro, missionário, pessoas que nós não temos contato, mas sabemos de seu bom testemunho, da verdade, fiquem desassistidos, mas que possam ser encaminhados em sua jornada por modo digno do Evangelho. Os teus servos do passado louvaram o Senhor pelo cuidado de igrejas tão pequenas, mas tão valorosas. Nós somos uma pequena comunidade, Senhor, mas cremos que podes abrir as portas e nos abençoar, como tens feito, de maneira que o nosso envolvimento, o nosso compromisso com a causa missionária seja muito maior do que imaginamos. Colocamos isto em oração, Senhor, e te pedimos que o nosso andar com Cristo, ele envolva na prática este acolhimento aos irmãos, esta cooperação da verdade. Livra-nos, ó Senhor, de estarmos cooperando com o erro. Não queremos isso, mas com aqueles que pregam fielmente o Evangelho, que o nosso envolvimento seja de maneira tal que eles possam se sentir apoiados, acolhidos e até mesmo presos, como este teu servo, o pastor José Dilson, a missionária que com ele está e tantos outros espalhados no mundo. Sintam a tua presença confortadora e tenham a certeza de que o teu povo por eles está orando e intercedendo. Abençoa-nos, ó Senhor, que a nossa vida seja envolvida pela palavra e estimulada pelo teu Evangelho de maneira tal que, olhando para estes irmãos e fazendo bem por eles, com uma vida de fé e boas obras, tenhamos a certeza de que estaremos agradando e atendendo o ensino e o mandamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós oramos assim, profundamente agradecidos pela palavra recebida, Senhor, em nome de Jesus. Amém.